Primeiro é o som. Desculpa. Bem dessa. Eu puxei no tom errado, me perdoa. Era só para saber se vocês estavam atentos. Desculpa, irmão. Vamos de novo. Sonda-me, Senhor, me conhece. Quebra o meu coração. Sonda-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, se ache só de
transforma-me, deixe-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Coração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem amar, falar com Deus e satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir os céus estão abertos e ouvir a voz do salmo. Grande é o nosso Deus, minhas obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, céu que pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois vida está certo. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Coração encontra coração encontra orar a Deus faz bem alma, falar com Deus está. Orar a Deus faz bem
alma para poder me satisfazer. Convite que vocês me fizeram, a Marilane me fez há uns dias atrás, eu queria agradecer mesmo de coração, e eu queria me apresentar para aquelas que não me conhecem. Meu nome é Elaine, eu faço parte ali da igreja em Jardim Botucatu, São Paulo. Marilane disse que as igrejas ficam mais próximas, né? A igreja de Miriam, Jardim Botucatu. Eu me reúno nessa localidade desde a minha infância, desde meus 7 anos, então já tenho um tempinho lá. E sou casada com o Éder Lúcio e tenho 2 filhos. O Jonatas, de 22 anos, e o Pedro Henrique, de 11 anos. Bom, para quem não me conhece, é um pouquinho de mim, tá bom? Como a Marilane disse, irmãs, hoje nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus sobre a nossa intimidade com Deus. E eu gostaria já de iniciar fazendo uma pergunta para você. Como vai a sua intimidade com Deus? Como tem andado a sua intimidade com Deus? Você já olhou para o oceano? Pense no oceano. Quais são os tipos de mistérios e belezas que estão escondidos embaixo d'água? Você realmente nunca saberá, minha querida irmã, a não ser que você tire um tempo para mergulhar para baixo da superfície. Você já pensou nisso? Nós não conhecemos como é lá embaixo, a não ser que nós tiremos um tempo e nós mergulhamos abaixo da superfície. E nós podemos dizer o mesmo sobre o nosso relacionamento com Deus. Como você pode ter uma relação, ou você pode ter uma relação superficial com Deus, apenas observando ocasionalmente de longe, ou você pode escolher ir mais fundo nesse relacionamento. Como tem sido o seu relacionamento? Superficial, sem compromisso, ou tem sido um relacionamento mais profundo? Ir mais fundo, minha querida irmã, permite que você desenvolva uma intimidade na relação com Deus, proporcionando novas descobertas mais profundas e elevadas às nossas inspirações do amor de Deus para conosco. Eu gostaria de iniciar lendo com vocês, quem está aí com a sua Bíblia, vamos ler Jeremias 29, versículo 13. Jeremias 29 e 13. Diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vou ler de novo. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Será, minha querida irmã, se você tiver um relacionamento superficial com Deus, você estará buscando a Deus de todo o seu coração? Para nós buscarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, nós precisamos ter uma intimidade com Deus. É isso que nós vamos compartilhar um pouquinho nessa noite. Outro versículo, Salmo 25 e 14. Se vocês não quiserem procurar e só ouvir, não tem problema, tá bom? Salmos 25 e 14, diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os segredos do Senhor, ele revela apenas aos que o temem. Quem nunca teve um segredo e precisou contar a alguém?
Mas quando nós temos um segredo, algo que não deve ser exposto a todas as pessoas, nós procuramos com cuidado alguém de confiança para compartilharmos tal assunto. Tenho certeza que cada uma de vocês tem uma amiga para contar os seus segredos. Você tem alguém de intimidade para contar aquilo que você não conta para todo mundo. E no Salmo 25, esse versículo que nós acabamos de ler, Davi, em uma oração por defesa, direção e perdão, ele revela um elo que estava formado entre ele e o Senhor. E que aquilo era a certeza que ele precisava saber que a qualquer momento o Senhor poderia mudar a sua história. Davi tinha esse elo com o nosso Deus. Davi, em toda a sua vida, ele procurou manter acesa a chama da sua intimidade com Deus. Isso foi fundamental na vida de Davi. E mesmo no período da sua queda, o relacionamento de Davi com Deus não se dissipou. Davi foi um exemplo de um homem amigo de Deus. E esse elo que Davi tinha com Deus, isso se chama intimidade. Pense um pouquinho, minha querida irmã, como tem sido a sua intimidade com Deus? Nós temos tido intimidade com Deus? E eu gostaria de ver 3 pontos com vocês. O primeiro ponto diz que a intimidade é um relacionamento mais profundo. É um relacionamento mais profundo, não é superficial. Intimidade não é eu ter um relacionamento superficial com Deus, é um relacionamento profundo. Existem na nossa vida vários tipos de relacionamento e nem todos alcançam raízes ou até mesmo profundidade. E esses relacionamentos são chamados de relacionamentos superficiais. São colegas de escola, de trabalho ou algum vizinho. Então, são relacionamentos superficiais. Mas Deus, minha querida irmã, preste atenção, mas Deus busca criar um relacionamento comigo e com você, um relacionamento profundo. E ainda hoje o nosso Deus nos chama para um relacionamento com Ele. O Senhor quer ter conosco um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo. Relacionamentos superficiais, eles são relacionamentos vulneráveis, sem sustentação nenhuma. E Deus não quer, Ele não espera de mim e de você que uma vez que nós alcançamos o contato com Ele, nós venhamos a perder. Então, Deus quer de mim e de você que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. O segundo ponto diz assim: a intimidade é um relacionamento construído. Relacionamento, minhas queridas, nunca poderão ser comprados. Eu não compro um relacionamento, nem você vai comprar um relacionamento. Todo bom relacionamento, ele deve ser construído. E para isso acontecer, é necessário que nos dediquemos um pouco mais de tempo. E para nós construirmos esse relacionamento, nós devemos buscar conhecê-lo. Se você quer ter uma intimidade com uma pessoa, o que você precisa? Você precisa gastar tempo com essa pessoa, você precisa estar junto dela. Você não vai conseguir ter uma intimidade com uma pessoa que você não conhece. Então, nós devemos construir um relacionamento. E não se constrói relacionamentos, não se tem intimidade com alguém que não se conhece. E o que eu devo conhecer de Deus é algo individual. Eu e você, nós precisamos ter intimidade com Deus, um relacionamento individual.
Eu tenho que buscar aprender sobre Deus. Eu tenho que buscar ter experiências próprias com Deus. Sabe, minha irmã, enquanto eu estava meditando, eu comecei a pensar que muitas vezes nós contamos testemunhos de outras pessoas, nós contamos experiências de outras pessoas lá da igreja, contamos coisas de Deus do que nós ouvimos lá na igreja, mas nós não contamos o nosso relacionamento com Deus. Então, chega, minha querida irmã, de contar as experiências das pessoas lá de fora. Comece a contar o seu relacionamento com Deus. Mas para você contar do relacionamento seu com Deus, é preciso primeiro você ter intimidade com Deus. Então, Deus busca um relacionamento pessoal com você. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter um relacionamento profundo com Deus. Em segundo, nós precisamos construir esse relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, a intimidade é o resultado de um relacionamento de confiança. Abraão, irmãs, ele foi conhecido como pai da fé. Ele alcançou um relacionamento com Deus e a sua fé, a sua esperança, era o que fortalecia os braços de Abraão e o Senhor. Quando nós, minha querida irmã, nós depositamos a nossa confiança verdadeiramente em Deus, os nossos projetos prosperam. Por quê? Porque a nossa intimidade, alcançada através da confiança em Deus, faz-nos ter a certeza de que Ele não nos abandonará. Como vai a sua confiança em Deus? Você tem confiado no Deus que tudo pode? Você tem depositado a sua confiança nele? E eu gostaria de ler com vocês Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Diz assim: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Primeira parte diz: bem-aventurado, feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Você tem depositado a sua confiança no nosso Deus? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas dentro da igreja que ainda resistem a Deus em seus corações. Elas nunca buscaram ter um relacionamento mais profundo com Deus. Elas não parecem com Deus. Não andam como Deus espera que elas andem. São relacionamentos superficiais, vulneráveis. Como tem sido, minha querida irmã, o seu relacionamento com Deus? Você tem procurado construir a cada dia um relacionamento com Deus? Ou você espera o domingo para ouvir as mensagens na igreja, através do Zoom, agora no momento que nós estamos vivendo? Ou você procura ouvir a cada dia a voz do nosso Deus? Eu queria pensar um pouquinho com vocês como que nós podemos aumentar a nossa intimidade com Deus. Nós vimos que nós precisamos ter um relacionamento profundo, nós precisamos construir um relacionamento, mas como que nós podemos aumentar a nossa intimidade com Deus? Sabe, irmã, ser íntimo de Deus é algo que todos nós devemos buscar. Não é somente para certas pessoas ou grupos. Todas nós que estamos aqui, nós devemos ter um relacionamento profundo com Deus. Deus te ama. Deus nos ama. E Ele deseja ter um relacionamento íntimo com cada uma de nós. Você já pensou nisso? Salmo 73 e 28. Salmo 73 e 28. Diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do
Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Bom é estar perto de Deus. Você tem sentido prazer em estar perto de Deus? Ou você passa dias, semanas sem estar perto do nosso Deus? Se nós seguirmos as instruções bíblicas, se nós meditarmos nela dia e noite, nós certamente seremos filhas íntimas do Pai. Josué 1:8 diz assim, minha querida irmã. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus dia e noite. A palavra de Deus tem estado no seu coração, na sua mente. Você tem meditado na palavra do Senhor todos os dias? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Tiago 4:8. Só a primeira parte do versículo. Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Mais uma vez, está falando que nós devemos chegar perto de Deus e ele se chegará a vocês. Eu queria, bem rapidinho, listar aqui 5 passos para nós aumentarmos a nossa intimidade com Deus. São 5 passos bem rapidinho, mas que nós possamos ter em mente esses passos para aumentar a nossa intimidade com Deus. O primeiro passo diz respeito a esse versículo que nós acabamos de ler em Josué 1:8, que diz respeito a conhecer a palavra de Deus, a meditar na sua palavra. Então, o primeiro passo é conhecer a palavra de Deus. Ninguém tem intimidade, minha querida, com quem não se conhece, nós já dissemos isso. E ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Devemos fazer como o salmista diz. Salmo 119:11 diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Para guardarmos, irmãs, no nosso coração a palavra, nós precisamos primeiro ler a palavra. Se nós não lermos, nós não vamos conseguir guardar. Então, o primeiro passo é conhecer a palavra de Deus. E um dos principais propósitos da Bíblia é o que? É transformar as nossas vidas. E nós podemos perceber em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela transforma. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus tem transformado a sua vida? Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir guardar no coração e nem que ela possa transformar as nossas vidas. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós vamos conhecendo a Deus. E isso, irmãs, gera intimidade. Nós adquirimos confiança e nós sabemos esperar em Deus. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Pela Bíblia, nós conhecemos quem é Deus. Você tem o desejo de conhecer quem é Deus? Você tem desejo de conhecer a palavra de Deus? Isso é o primeiro passo para nós termos uma intimidade com Deus. É leitura da palavra de Deus. Não deixe, minha querida irmã, a Bíblia, a sua palavra,
escondida, guardada. Nós temos que ler e colocar em prática na nossa vida. O segundo passo é ter tempo de oração. Ah, como eu amei quando as meninas cantaram aquele cântico que fala sobre a oração. Lindo, aquele louvor, fala muito aos nossos corações. Ter tempo de oração. Sabe, irmãs, o objetivo da oração nunca deve ter como foco ser o centro da atenção das pessoas, mas sim a aprovação de Jesus. Lá em Mateus 6, versículos 5 e 6, Mateus 6, 5 e 6 diz assim: e quando orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Intimidade com Deus, tempo de oração. Sabe, irmãs, Jesus retirava-se para orar. Lucas 5,16 diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O próprio Deus, o Senhor Jesus, ele tinha tempo de oração. E quanto mais nós, minhas queridas irmãs, falhas como nós somos, precisando de Deus a todo instante, nós precisamos desse tempo de oração. Diferente dos líderes religiosos da época, Jesus não orava para ser visto pelos homens. Ele orava porque ele valorizava a intimidade com Deus. Como tem sido o nosso tempo de oração? Como tem sido o meu tempo de oração? Eu tenho gastado tempo? Ou às vezes eu passo dias sem falar com o Pai? Pense nisso, minha querida irmã. Como tem sido o seu tempo de oração? Oração gera intimidade com Deus. O terceiro ponto diz respeito à obediência. A obediência ao Senhor foi sempre visível. A obediência a Deus foi sempre visível na vida de Jesus. João 4:34 diz assim. João 4:34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. E em outro versículo, ainda em João 6:38, diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus fazia a vontade do Pai. A obediência é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. Nós podemos observar, quando o rei Saul ele desobedeceu a Deus, ele recebeu uma advertência. Lá em 1 Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15:22 diz assim: porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Nós percebemos, irmãs, que pelo fato de não ter obedecido, Saul foi rejeitado como rei de Israel e as coisas começaram a ir mal para ele. Saul desperdiçou a chance de ser obediente e ser abençoado e ser íntimo do Senhor. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ó, irmãs, nós temos muito a ganhar quando nós somos obedientes ao Senhor. Quanto mais obedientes nós formos ser mais íntimos. E quanto mais íntimos de Deus, mais nós vamos desejar fazer a sua vontade. Então, nós precisamos ter uma vida de obediência.
E uma vida de obediência gera intimidade com Deus. Nós vamos desejar fazer a sua vontade. Então, o terceiro ponto é obediência. Temos sido filhas obedientes? A sua palavra tem gerado em nós obediência? Nós temos feito as coisas para agradar o nosso Deus, para fazer a sua vontade? O quarto ponto, minhas queridas, é viver em comunidade. Quando nós experimentamos a intimidade com Deus, nós ficamos animadas. Nós estamos orando no começo sobre aquelas pessoas que estão desanimadas. Quantas pessoas nessa pandemia se desanimaram? Por que será, irmãs, que elas desanimaram? Por que será? Será que elas perderam a intimidade com Deus? Quando nós experimentamos a intimidade com Deus, nós ficamos animadas e queremos compartilhar com os outros, inclusive com os irmãos da família da fé. Jesus, preste atenção, Jesus é um ser relacional. E é por isso que quanto maior for a nossa intimidade com Ele, nós iremos ser mais próximos e intencionais com as pessoas ao nosso redor. Aí está a importância da nossa intimidade com Deus, porque isso vai gerar em nós a vontade, o desejo de estar vivendo em comunidade aonde? Lá na igreja. Nós temos sentido muita falta de estar em comunhão com os irmãos na igreja, né? Quanto tempo já que nós não nos reunimos, muitas igrejas ainda não voltaram, outras estão voltando, mas 1 João 1:7 diz assim: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é gostoso ter comunhão. E uma pessoa que não tem intimidade, não está em sintonia com a palavra de Deus, não está tendo vida com Deus, não vai querer estar em comunhão. Então, eu queria que você pensasse nisso. Como vai a sua intimidade com relação à comunhão? Em 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós temos amado os nossos irmãos, nós temos tido prazer em estar em comunhão com os nossos irmãos. Paulo ainda nos diz lá em Efésios 2:19. Efésios 2:19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Comunhão com os irmãos. João 17:21, outro versículo diz assim: a fim de que todos sejam um, e como o Pai está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sejam um. Essa é a comunhão que nós devemos ter com os irmãos da família da fé. E a intimidade com Deus nos dá o prazer de estarmos vivendo em comunidade. E o quinto ponto que eu queria destacar com vocês é ter um coração grato. Sabe, minhas irmãs, gratidão não é ou não deveria ser apenas quando nós comemoramos a passagem de um ano novo, ou quando nós compramos um carro novo, um emprego novo. Isso nos dá alegria, nos dá gratidão. Mas não deveria ser só isso, a gratidão nas nossas vidas. E sabe, Paulo nos diz sobre a situação do coração do homem que não teme a Deus, do homem que não tem o Senhor Jesus na sua vida. Lá em 2 Timóteo 3:2, diz assim: pois os seres humanos, olha o que eles são, eles não têm um coração agradecido. Eles são egoístas, eles são avarentos, são orgulhosos, arrogantes, blasfemadores,
desobediente aos pais, ingratos e ímpios. Esse não é o nosso coração. Não deveria ser o nosso coração. Romanos 1:21 diz, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Coração ingrato do povo, coração de quem não conhecem a Deus. Esse é o coração do homem sem Deus. Mas e o nosso coração? Ter um coração grato, minha irmã, muda toda a nossa vida. Saber reconhecer que Deus tem dado a oportunidade de nós desfrutarmos da vida todos os dias. Isso é uma bênção. Isso gera em nós um coração agradecido. Salmo 107:1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seja agradecida, minha querida irmã. Independente das circunstâncias em que você esteja vivendo, tenha um coração agradecido. Intimidade com Deus gera um coração agradecido. Por isso que a gratidão e o louvor caminham juntas, pois quando louvamos a Deus, nós desfrutamos nós demonstramos nossa gratidão e nós reconhecemos a sua bondade. Sejamos sempre gratas a Deus, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque Ele sempre tem o melhor para cada uma de nós. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano nas nossas vidas. Então, independente das circunstâncias que estamos vivendo, tenhamos um coração agradecido. Jeremias 29:11 diz assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor conhece você, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe o que você está passando. Mas, irmãs, independente do que estamos passando, nós temos muito que agradecer. Tantas coisas, tantas bênçãos o Senhor tem nos dado, tem nos proporcionado a cada dia. Temos a bênção da salvação, temos a bênção de vivermos para sempre com Ele no céu um dia. Sejamos, irmãs, gratas, tenhamos um coração agradecido. E um coração grato, sabe o que gera? Intimidade com Deus. E já caminhando para o finalzinho, irmãs, eu queria só ler uns versículos com vocês, e não precisam nem procurar. Salmo 42:1 e 2. Pense na sua intimidade com Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Você tem suspirado pela presença de Deus? Você tem sede de Deus, do Deus vivo? Olha o que diz esse versículo, é tão maravilhoso, minha querida irmã. Assim como a corça suspira, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Você tem suspirado por Deus? Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Olha de novo, a minha alma, ela tem o quê? Ela tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ansiosamente. Eu tenho buscado, meu Deus, ansiosamente. Eu tenho tido sede da palavra de Deus, do meu relacionamento com Deus. Jeremias 33 e diz assim: chame por mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Isso é intimidade, minha querida irmã.
Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas, mas não é para qualquer uma, é para aquelas que têm intimidade com Deus. E o último versículo aqui se encontra em Marcos 15:38. Diz assim, ó: e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Sabe por que, irmãos, eu li esse versículo? Porque só pode ter intimidade com Deus aquela que teve reconheceu a Jesus como Salvador da sua vida. Eu não conheço vocês, eu não sei se você já teve se você já aceitou o Senhor Jesus. Podemos ter alguma pessoa aqui nessa sala que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então saiba que para você ter uma vida de intimidade com Deus, você primeiro precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. O véu do santuário se rasgou em alto a baixo e Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter essa intimidade com Ele. E para terminar, eu gostaria só de fazer uma analogia da nossa intimidade com Deus, lendo com vocês Ezequiel 47, 3-5. Ezequiel 47, 3-5. Diz assim, ó: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e fez passar a água pela água que se dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e fez passar pela água que dava pelos joelhos. Depois ele mediu mais 500 metros e fez passar pela água que agora dava pela cintura. Aí ele mediu mais 500 metros e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando, tinha que nadar. Versículo 3 nos diz águas pelos tornozelos. 4, águas pelos joelhos. Versículo 4 também, que diz águas pelos cintura. E no versículo 15, cobria todo o homem. Pense em você agora, minha querida irmã. Qual tem sido o nível da sua intimidade com Deus? Água pelo tornozelo, nós podemos pensar na vida superficial, naquela intimidade sem compromisso, uma intimidade superficial que nós vimos. Depois fala no versículo 4, águas pelos joelhos. Eu pensei naquela pessoa que só lembra de Deus nas suas dificuldades. Quando surgem os problemas, as dificuldades, aí ela vai se lembrar de Deus. Mas quando vem a bonança, esquece da vida com Deus. No versículo 4 ainda diz que as águas estavam pela cintura. Aí eu pensei naquela pessoa que até consegue ter uma vida com Deus. Ela lê a Bíblia, ela ora. Mas quando surgem as adversidades da vida, a turbulência, vem o desânimo. Ela toma conta o desânimo na sua vida. E sabe o que ela acontece? Ela se afasta de Deus. E o versículo 5 nos diz que as águas cobriam aquele homem. Eu pensei numa intimidade profunda com Deus. Lembra lá no comecinho que nós falamos do oceano? Se nós queremos descobrir o que tem lá embaixo, nós precisamos o quê? Mergulhar. Minhas queridas, eu queria que nessa noite a nossa intimidade com Deus fosse assim. Uma vida de oração, de leitura, de compromisso, de obediência, de dependência de Deus, independente das circunstâncias de vida. Qual tem sido o nível da sua intimidade? A minha oração nessa noite é que você e eu possamos ter uma intimidade profunda, possamos gastar tempo com alegria e estar na presença do nosso Deus. Eu compartilhei com a Marilane um louvor e eu queria que vocês ouvissem e pensassem na sua intimidade com Deus. Deus abençoe a cada uma de vocês e que possamos todos os dias buscarmos ter mais intimidade com o nosso Deus. Obrigado mais uma vez
por essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te